Eu gostaria aqui de usar a palavra, como foi usada por todas, de forma livre. Como professor, estou habituado a isso. Mas o tempo e a pauta que nós temos aqui, que é uma pauta que deve demonstrar alguns itens. Isso eu já falei com o senador anteriormente, que nós não temos ambição de esgotar essa pauta ou colocar de forma absoluta esses pontos que estão aqui como se fosse que nós tivéssemos o dom da verdade ou alguma coisa assim. Porque o que a academia visa é exatamente juntar, junto com as associações civis, aqui estão algumas, FEComércio, Sindlojas, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Instituto também representado pelo Instituto dos Advogados, representado pelo Dr. Avelino Collet e outros que eu não citei, é exatamente abrir essa pauta que foi colocado para as ruas. Nós temos a certeza absoluta que nós estamos vivendo no século XXI já uma mudança de paradigmas, uma mudança de parâmetros. A ágora, a praça pública, o comício, não é mais na praça como essa que nós estamos em frente. Não é mais na sacada. A praça pública é o eu no entre si, através do processo virtual da internet, desses meios sociais, que fazem com que as convicções se reforcem através desses contatos, que o eu extravasa daquela singularidade do físico e dentro da corrente da internet se irmana e eflui e consegue sair para as ruas. Então, eu coloquei aqui, e eu, para não assustar todos, porque olha esse maço né? Eu não vou fazer um galopar assim, como o tribuno romano que nós fizemos aqui, eu não posso. Nem vou fazer a trote, eu vou fazer uma corrida e vou sacrificar a beleza da entonação exatamente ao conteúdo do discurso, que são 20 minutos. Eu já vi em casa, são 20 minutos, para não sacrificar. Tenho a honra de saudar o nosso ilustre convidado, diretor-presidente do Centro Celso Furtado, senador e ex-prefeito do Rio de Janeiro, Roberto Saturnino Braga. Aqui, na pessoa do senador e ministro Paulo Borsar, nosso confrade, saúdo sua esposa, que aqui está, e ele já me passou as justificativas da sua ausência, foi a Bagé, já tinha adiado várias vezes a sua presença em Bagé, né, e justificou a sua ausência, mas mandou um representante plenipotenciário, nada mais do que a esposa que ali está conosco, aqui na fila da frente. Na pessoa do senador Paulo Borsar, nosso confrade, saúdo todos os nossos confrades, as autoridades já nominadas e o respeitável público, estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui presentes, as autoridades que não foram nominadas e todos os demais. A primeira questão que se coloca sob o título dessa fala, as manifestações dos idos de junho e a necessidade de uma constituinte exclusiva com ampla reforma política, é aquela que se refere aos escopos estatutários de uma academia. O artigo 2º de nosso estatuto tem a resposta a esse questionamento, pois reza que, no âmbito desse Estado, sede for em Porto Alegre em duração indeterminada, sob a divisa vitam impendere vero, a Academia Rio Grandense de Letras, sociedade civil sem fins lucrativos, sem conotação política, sectária ou religiosa, tem por objetivos precípuos o culto às letras, o permanente estímulo à cultura e ao civismo. Assim, viter impedere vero, frase de Juvenal, significa, conforme Renzo Tosi, arriscar a vida pela verdade. Em suma, dedicar-se à verdade. É o que fazemos agora como ente da sociedade civil, uma verdadeira organização não governamental, dedicarmos-nos não só às letras, mas também cultuarmos o civismo.
Estivemos antes desse lançamento, além das visitas e convites expedidos a entes da sociedade civil, peregrinando alguns entes estatais situados nas funções dos poderes e constatamos a impossibilidade legal dos mesmos, adstringidos aos limites da lei e da Constituição, os mesmos restarem impossibilitados de fazerem essa discussão acadêmica e se lançarem a serem eles mesmos receptáculos das possíveis demandas sociais oriundas dessas elucubrações. A academia nasceu exatamente da vocação filosófica da liberdade temática. Ela tem sua genética impregnada de uma vocação própria à matriz do pensamento que pugna para assim o ser e manter sua plenitude de essência, seja dar a ele o alimento que é o próprio rebento da sua carne, a liberdade e a sua verdade, respectivamente como escopo e condição inerente. Onde as funções dos poderes estão limitadas por lei, onde a discussão acadêmica pode gerar um temor reverencial por ultrapassar os limites da universidade, limites estes que rompidos levaram ao ostracismo na antiguidade, à fogueira e à tortura no medievo, e na modernidade aos expurgos extremos, inclusive à tortura e prisão sob os regimes da ditadura. Assim, as academias têm nessas constatações históricas como reação à carência de liberdade e à opressão, a tessitura da sua natureza que nasce para discutir o que era proibido em discutível no âmbito fechado das instituições de Estado ou confessionais. Seres laicos e não sectários que passeiam pela liberdade sem preconceitos do arco-íris do saber e do pensar humano. Assim é que a Academia Rio-Grandense, plena de civismo e cônscia de suas responsabilidades perante a sociedade civil, de quem é repositório histórico e moral de conhecimento, frente ao fenômeno cívico dos manifestos dos idos de junho, autorizou através da Assembleia a discussão pública desta temática com a neutralidade apartidária contida em seu desiderato estatutário. Hoje não somos mais uma sociedade estigmatizada pelo maniqueísmo de crenças e pensamentos que emula a luta dos opostos em que nosso cosmos está imerso. Sectarismo esse que tanto mal causou não só à sociedade civil, mas veio da mesma forma a tolher a continuidade histórica da própria academia nesses 112 anos, que completará em 1º de dezembro do corrente ano, logo ali. Aqui, hoje, se mantemos as tradições e ainda podemos ser liberais ou imperiais, maragatos ou chimangos, de direita ou de esquerda, no entanto, sentados juntos e através da tolerância, do diálogo, do mútuo reconhecimento das nossas diferenças, construímos pontos para os encontros e conciliações que harmonizam o viver e o pensar em sociedade. Temos orgulho nessa administração e para o futuro de ter como colimador imarcessível a iridescência incendiada da integridade do arco-íris, sem preconceitos, sem sectarismo, preservando as diferenças com a consciência que as partes formam o todo da diversidade inerente, não só o cosmos, o microcosmos e o macro, mas também como formadora da própria compreensão da noosfera, do universo do pensamento, como queria Teilhard de Chardin. É de se observar aqui na crítica acirrada que nasceu nas ruas, nesses idos de junho, frente ao grande político que temos como nosso convidado especial, discorrendo sobre ética e política, o eminente diretor-presidente do Centro Celso Furtado, senador e ex-prefeito do Rio de Janeiro, Dr. Roberto Saturnino Braga, e também ao nosso querido e festejado senador e ministro, Dr. Paulo Grossado de Souza Pinto, e aqui, junto essas palavras ao ilustre deputado que nos visita, Pompeu de Matos, que as críticas das ruas e as nossas, que esgrimimos, não como uma mentira obsequiosa, porque não somos políticos, mas como membros da sociedade civil que julga a política, que esgrimimos para quem tenhamos um porvir de mudanças, não se dirige e nem pode ser imputadas a eles, que foram verdadeiros tribunos e paladinos do povo. Foram eles como aqueles romanos magistrados que no Senado ostentavam a cândida toga, limpa e pura, sem nódoas, não conspurcadas, que legaram à posteridade as raízes atávicas do léxico do termo candidato, seja aquele que se apresenta cândido, puro de intenções sobre o império da reta razão, orientada pelo magneto das virtudes.
Nossos convidados políticos da velha cepa estão blindados das críticas das ruas e das nossas, pois eles são os exemplos vivos do ideal que queríamos ver disseminado e adotado pela prática dos demais, que, no entanto, a contrário senso, diuturnamente ao sabor dos escândalos constantes, enodou suas togas, fazendo de sua prática disseminado o alimento profícuo para a contestação massificada das ruas, que quer resgatar a moral e a ética nascidas entre a crítica e a crise, como quer Reinhard Koselleck em sua obra clássica. Nosso querido confrade Avelino Alexandre Collet, cujo bom senso e argúcia aconselho sempre seus pares, predicionou a divisão da crise de forma metodológica em 3 capítulos: a crítica política, a eleitoral e a partidária. Assim, esse pré-chamamento da academia aos demais entes da sociedade civil visa a abordagem para o primeiro semestre de 2014, num grande congresso que quiçá ultrapassa as fronteiras do Rio Grande do Sul, envolvendo a própria nação brasileira, com a instituição de uma constituinte exclusiva e soberana que tenha por escopo único reformas radicais e substanciais nesses 3 âmbitos: o político, o eleitoral e o partidário. Quando visitamos a Federação em contato com seus dirigentes, o Dr. Ricardo Russowski e o Dr. Anton Karl Birdman, fomos contagiados pelo entusiasmo de ambos, cujas expectativas estavam impregnadas como as nossas das reivindicações das ruas nos idos de junho. Assim, estamos aqui para resgatar essas vozes juvenis da vanguarda do nosso povo, de nossas famílias que não querem calar. Reforma política. Nossa Constituição de 88 é irmã chifópoga da Constituição de 46. Ambas são egressas de regime de força. Assim, os legisladores constituintes em ambas repassaram para o Congresso Nacional grande parte dos poderes, dando governabilidade aos executivos somente através de uma maioria que o apoiasse no Parlamento. Para evitar a geração de crises a que levou esse alvitre na Constituição de 46, o legislador constituinte de 88, para o bem e para dar consenso e legitimação ao Executivo, inovando no bloco constitucional histórico brasileiro, criou o voto de balotagem ou duplo turno francês. Sim, porque antes, em 46, pretensas maiorias, que na realidade eram minorias, governavam o país, criando a instabilidade e o choque das funções do poder legislativo versus executivo. Explico. O presidente podia se eleger com 30% dos votos, elegendo-se por maioria simples, mas paradoxalmente era instituída uma minoria que governaria uma maioria de 70% de pessoas que não lhe deram voto. Assim, com o duplo turno, para o bem, os candidatos necessitam atingir maioria absoluta no primeiro turno e, se não o fizerem, terão de se candidatarem a um segundo turno. Nasceram assim as coligações partidárias e, para o mal, através da construção dessas frentes, as negociações pelos cargos das diversas secretarias e ministérios que fizeram com que houvesse a morte das ideologias e dos programas partidários. O sistema partidário de 88 formalmente é multipartidário, mas visceralmente, materialmente, substancialmente é bipartidário, pois temos só 2 partidos, o que está no poder e o que faz oposição. Esse problema levou às várias alterações daninhas sobre o sistema presidencialista, inclusive sobre a tripartição dos poderes, tais como: primeiro, criou-se o que chamamos antes de parlamentarização do sistema presidencial, tese advogada por nós quando na nossa prova para o magistério de Direito perante a Faculdade da Universidade Federal, e que hoje os doutrinadores cognominam de presidencialismo de coalizão. Na realidade, uma massa fisiológica de partidos derretidos, fundindo o núcleo duro da República, espraiam-se incontáveis ministérios e secretarias com seus séquitos de funcionários em comissão, aparelhando o Estado e a República, que disso só tem um nome. 2. A responsabilidade do presidente, que tem um remédio constitucional do processo de impeachment, tanto em sua culpa em elegendo, como em vigilando, fica obnubilada pelo travamento do processo, pois o líder da Câmara, da maioria que apoia o presidente, trava diuturnamente o processo,
sendo que a fórmula "eu não sabia de nada" exorciza emblematicamente a tradição jurídica da cobrança de responsabilidade, esvaziando-a, voltando-se ao império do brocardo anglo-saxônico, "the king do not wrong", ou "o rei não erra". 3. O presidencialismo de coalizão, verdadeira ditadura civil, leva a uma hegemonia pelo estabelecimento do beneplácito das coligações espúrias, pela instituição do mensalão, como comprovado na prática, leva à formação de um bloco monolítico que altera o Estado democrático de direito, o constitucionalismo. O constitucionalismo baseia-se intrinsecamente no lema de Honório Lemos, guerrilheiro, pobre, analfabeto e general do povo humilde, que em seu dialeto rude, num jargão gauchesco exclamava, e eu vou dizer como ele dizia: "Nós queremos leis que governem os homens, e não homens que governem as leis". Este brocardo do guerrilheiro do Caverá é o mesmo saudado pelo constitucionalista José Gomes Canotinho, quando diz que a Constituição é o estatuto jurídico do político. O estatuto democrático do direito é democrático porque político, e de direito porque jurídico. Se, como diz Enucude, não só a moral ou a educação deveria frutificar, dar força, espinha dorsal aos políticos, mas necessita muito mais a estrutura jurídica para a contenção desse político, que a democracia o faz bem. O Estado democrático é democrático porque político, e de direito porque jurídico. O político está com o ser humano desde a noite dos tempos, mas o jurídico é um dado de civilização que surgiu na modernidade. Surgiu na decantação entre as regras religiosas, éticas e morais e as regras que se quedaram seculares e laicas. Assim é que, pelo dado de civilização auferido, a política deve sofrer uma contenção pelo jurídico, pelo direito, através do constitucionalismo surgido no século XVIII, através das revoluções burguesas. É o que Manuel José Fies, em sua obra clássica "O que é o Terceiro Estado?", estabeleceu como poder constituinte originário e poder constituído, devendo esse estar sempre submisso à lei magna estabelecida por aquele que é inicial, autônomo, incondicionado e ilimitado, sendo o último o inverso do primeiro. No Brasil, desde 1997, com a emenda da reeleição, e desde a emenda 45 do Judiciário, que isso não é mais assim. Explico. A emenda da reeleição quebrou um bloco de constitucionalidade de mais de 100 anos. Nem os militares se reelegiam. Assim, ironicamente, sob o palio da Constituição que se diz cidadã e democrática, um bloco hegemônico no Congresso se arvora em poder, em maior que o poder constituinte originário, e retira o mandato primeiro de 5 anos para o presidente, transformando em 4. Quando o candidato das oposições não mais incomado é afastado do horizonte de eventos possíveis, casuisticamente naquelas circunstâncias, então concede ao presidente do momento a possibilidade de reeleição. Criam-se súmulas vinculantes, criam-se impostos como o CPMF, cria-se no Judiciário o Conselho Nacional de Justiça, a vocação de processos no âmbito nacional. É o poder constituído sem limite no poder de revisão, assoberbando sobre o poder constituinte originário. É de se testemunhar aqui, pela verdade, que o senador Pedro Simon, em várias ocasiões, deu seu depoimento através de suas falas, defendendo a necessidade de uma Assembleia Constituinte para fazer essas mudanças. É de se testemunhar aqui, da mesma forma, que o vice-presidente Dr. Michel Temer, na época ocupando a presidência da Câmara dos Deputados como líder do governo, em artigo publicado na Folha de São Paulo, em 2 de novembro de 97, mesmo sendo professor de Direito Constitucional na USP em São Paulo, concluiu nesse artigo que o Congresso, mesmo sabendo seus limites constitucionais, deveria assumir e assim fazer com que o político sobrepujasse o jurídico naquele momento fatídico da vida constitucional brasileira, contra as regras. A emenda de reeleição levou ao desenho do inferno astral descrito pelo doutrinador francês, o constitucionalista Henri Lefebvre, pois a instituição de um bloco hegemônico único que sustenta o presidencialismo de coalizão
devidamente reiterado através de 8 anos de reeleição, com a possibilidade do mesmo partido, através de candidatos diversos, reiterar-se no poder, leva a um sistema de derretimento da divisão dos 3 poderes, como Henri Lefebvre critica no caso russo. Se o mesmo partido está no executivo, no legislativo e é indicado pelo judiciário, então não há divisão de poderes. No regime reiterado do QI, que não é o do quociente intelectual, mas o do que indica, seja o regime do apadrinhamento, mantém-se as naturezas quase feudais do império e o regime patrimonialista da velha república. Ninguém indicará para os cargos inimigos, indicará para tais aqueles com que tem afinidade, seja políticas, seja ideológicas, seja com relação à matéria doutrinária jurídica. Os professores Justo Tavares, em seu livro de Sistemas Políticos Partidários, sua tese de doutorado, e o professor renomado Carlo Ehrenstein, constitucionalista emérito, descreve o processo interativo entre o derretimento do sistema partidário e sua atuação com o sistema de tripartição do poder, que se dissolve na relação diretamente proporcional ao fenômeno ocorrido com os partidos. Assim é que, ironicamente, sob o véu casto da liberdade e da democracia, o Brasil, nesses tempos de deturpação dos valores éticos e republicanos, tem vivido o mais sórdido regime de dissolução, que não vai mais longe graças às denúncias da imprensa e do controle agora obtido através da tecnologia, que é o mundo virtual das redes sociais da internet. 4. Assim, em função do travamento do processo de impeachment e da fusão partidária que leva a esse processo de adulteração da República e do regime da separação dos poderes, é de se arbitrar. Eu que nunca fui parlamentarista, com a volta e a instituição do sistema inglês, com mecanismos de república como o francês e o alemão, pois a instabilidade pela crise, seja ela política ou econômica, levaria um voto de desconfiança e a queda do primeiro-ministro. Não veríamos mais as claques ulularem quando, de forma constitucional e legal, se brande o sistema de impeachment contestado pelo clamor selvagem e sectário dessas claques que ululam sempre. Golpe, golpe. Da mesma forma, é de se perquirir sobre a manutenção do sistema bicameral do Congresso Nacional, composto de Câmara dos Deputados representando o povo soberano e o Senado representando a Federação. O senador funcionaria como representante da Federação ou não teria, da mesma forma, se transformado numa casa política e semelhante à semelhança da Câmara? Pergunta. O Senado, que tem por finalidade fiscalizar o nível de endividamento dos Estados, ombreou com seu desiderato primacial através desses anos, frente ao endividamento absurdo ante o qual sucumbem todos os Estados? Lembro-me aqui, e a testemunha como minha lembrança antiga, quando eu era ainda um adolescente, ter visto esse verdadeiro tribuno do povo, nosso confrade, Dr. Paulo Rosário de Souza Pinto, lutando para que o Rio Grande não se endividasse mais. Eu vi isso, eu vi isso. Lembro-me que foi acusado por fazer sua função de inimigo dos gaúchos. Se naquela época tivesse ouvido o clamor desse verdadeiro cidadão e senador, não estaria o Rio Grande enterrado em dívidas e saqueando os depósitos privados judiciais, como o ilustre presidente da Ordem dos Advogados subiu agora a Brasília para defender a cidadania e os direitos dos depósitos privados frente à ganância do público. Lembro que foi acusado por fazer sua função de inimigo dos gaúchos. Não teríamos o Rio Grande enterrado. Não estaríamos a viver esse legítimo Estado unitário, centralizado ao máximo na União, com governadores e prefeitos encaminhando-se diuturnamente em procissões infindáveis, mendigando verbas para Brasília. Não se critica o eventual ocupante de cargo ou o partido no poder, mas todos aqueles, a partidocracia que, através da potencialização de empréstimos, adubaram a dívida pública, tanto externa como interna, sendo que hoje a União bateu em 2 trilhões de reais, ficando o Rio Grande do Sul, que em 97 tinha 7 bilhões de dívida, com a federalização da mesma, hoje com a dívida de mais de 40 bilhões,
que retiram a capacidade de investimento que o seu instituto, a sua ideologia e as suas convicções fazem com que o senhor seja hoje o presidente do Instituto Celso Furtado, que prima, que tem por escopo, tem por finalidade o desenvolvimentismo, o Estado alavancando todo o processo. Essa capacidade do endividamento nos retirou e nos coloca de joelhos, de rodilhas, como diz o castelhano. Da qual você tenta salvar a teoria para ver se voltamos à tona e ganhamos nossa sociedade civil e o Estado brasileiro uma nova direção e um porvir que nos redima da crise remitente. É de se perquirir aqui no futuro simpósio o conteúdo do artigo escrito pelo ilustre conselheiro da Ordem dos Advogados, ex-ministro do Superior Tribunal Eleitoral, Dr. Luiz Carlos Lopes Madeira, quando escreveu, na opinião de Zero Hora, o artigo "Por muito menos o Rio Grande foi a guerra", nos idos de 85, atestando ali a transferência do poder político do Sul e Sudeste para o Norte e Nordeste, com a adoção pelo artigo 45 em seu parágrafo único, da forma que atribui 8 deputados no mínimo aos estados que não atingirem a proporcionalidade. Esse passe de alquimia mágica caça virtualmente nessa pretensa democracia da Constituição dita cidadã de 88, o teor e a essência que dimana do artigo 14 da Constituição, que diz que cada homem deve valer um voto. No Norte e no Nordeste, aquela cidadania vale vale por 2 gaúchos e no mínimo 10 paulistas. Foi o estabelecimento do paradoxo invencível da proporção desproporcional que transfere para o Norte e Nordeste todo o poder político que deveria equilibrar a nação com base no indivíduo e na cidadania. Assim é que devemos restaurar a proporção real do poder do voto individual e não postergar mais essa legítima cassação do povo cidadão, que por não enxergar o ato de prestidigitação, queda-se inocente e silente frente à mais ímpia sorte do ato de legítima cassação política, tão ou mais hediondo que as cassações da ditadura. Assim é que devemos, além de revisar a proporcionalidade real das representações dos Estados, na razão direta de suas reais populações, da mesma forma diminuir o número de representantes na proporção da fazenda e das condições de um país seriamente endividado. Reforma eleitoral. O modelo brasileiro instalado no bloco constitucional desde a Constituição de 1891, por influência de Rui Barbosa, emula a Constituição americana de 1787. No entanto, aquela Constituição atribuiu os mandatos dos parlamentares para os senadores 4 anos e para os deputados 2 anos. É um sistema Rolling Stones, sendo que as pedras devem rolar para não criarem limo, para que não se criem oráculos através da permanência nos cargos, instituindo-se um sistema limpa-bancos. Aqui no Brasil, pelo contrário, se institucionalizou um sistema de 8 anos para senadores e 4 para deputados com reeleição indefinida. O sistema majoritário, instituído para o Executivo e o Senado, e o sistema proporcional para vereadores e deputados, deve da mesma forma ser estudado em razão de seus desvios, sendo necessária a instituição possível de um sistema misto distrital proporcional, localizando as demandas sociais e o voto e da mesma forma possibilitando a representação proporcional às minorias, o que não se objetiva no atual sistema vigente. A denúncia do jornal Correio do Povo, constante de seu editorial de 11 de outubro, sob o título "As urnas e os conluios", evidenciam a maneira de nossa tese habeas media, criada nos idos de 98 e defendida em Lomas de Zamora perante o Congresso das Nações Unidas, nos festejos dos 60 anos dos direitos humanos, tese agora descoberta recentemente pelo magistrado Nilton de Luca, a necessidade de uma regulação especial para os jornalistas e de uma quarentena com relação às suas candidaturas em virtude do tráfico violento de sua notoriedade explícita e a possibilidade de adulterações com relação ao pleito eleitoral em razão desse fato. Também de se perguntar e questionar sobre a representação partidária. Ela superou e realmente é melhor que as representações institucional socialista e a orgânica nazifascista. No entanto, ela já tem 250 anos.
Rousseau dizia, apostrofando-a: o povo inglês pensa ser livre, mas ele é livre só no momento em que coloca o voto na urna. Após vive uma ditadura a prazo certo. Este é o problema que se erige perante a democracia e a república atualmente. Ser político é profissão? Os positivistas, e ali está o representante, através de Augusto Comte, diziam que a política deveria ser um sacerdócio. Não precisamos professar a fé positivista para concluirmos que eticamente, moralmente, a função política não pode ser exercida como profissão. O exercício como profissão causa uma mistura, uma confusão entre o espírito de sobrevivência inato do ser humano com os desideratos políticos do fim público, que são basilares e que devem estar imbuídos todos aqueles que têm a função da representação parlamentar de suas comunidades. Assim é dispensar para o futuro no obviamento e na abreviação das faculdades de reeleição, não só com relação aos executivos, restaurando o bloco constitucional brasileiro, mas também com relação aos legislativos. No âmbito dos atos administrativos, estudamos os atos vinculados e os discricionários. Os primeiros devem ser exercidos na forma da lei e os segundos conforme juízos políticos. Daí é que se faz a convivência entre o jurídico e o político na República. No entanto, cada vez mais, através de atos discricionários, as ideologias instalam-se nos governos, adulterando políticas que deveriam ser de Estado e não de governo. Políticas que deveriam ter o cunho de planejamento a longo termo, que obrigaria a cadeia de governo. É o caso de lembrar aqui as normas principiológicas que chamamos de Constituição da Constituição, a norma diretiva ou dirigente, como quer Verno Crisafulli, que foi colocada no frontispício da nossa Constituição. São os 4 primeiros artigos principiológicos da Constituição. Como o filósofo Jürgen Habermas disse, manter a nave do Estado firme, com equilíbrio na rosa dos ventos da orientação estatal, na mesótese entre a liberdade e a igualdade, entre o princípio liberal e o socialista, mas que, no entanto, aqui, pela nossa Constituição, oscila de norte a sul, de leste a oeste, sem tramontana, frustrando na prática a genialidade do frontispício constitucional. A discussão do financiamento das campanhas, que quer mudar para um financiamento público, ela esconde 2 fatos. O financiamento já é público para os velhos e sempre os mesmos candidatos, pois eles têm os cargos em comissão, que são seus cabos eleitorais pagos regiamente pelo Estado. Tem selos, combustível, verbas e diárias, passagens, enfim, uma parafernália de subsídios que tanto e ainda recebe atualmente o financiamento privado. Assustados com o financiamento somente público, inventam um sistema de lista que os coloca na dianteira, enquanto que os neófitos são condenados a empurrar seus vagões para que perpetuem-se eternamente nas capitanias eleitorais perpétuas que para eles pretendem. Em nome da República e da democracia, deve-se terminar com o financiamento privado e, ao instituir o público, terminar o máximo possível com as diferenças entre velhos e novos candidatos, obrigando-se a dividir as verbas públicas igualmente, tanto entre candidatos velhos como os novos. Qualquer direito positivo do Estado para o povo, ao ser concedido, não deve também ser mais pela mão e o símbolo de um partido, mas pelo Estado, pois a utilização de recursos do Estado para viabilizar direitos positivos cria um sistema espúrio que na realidade institucionaliza o coronelismo social, pois compra-se o voto da cidadania com dinheiro público e do contribuinte, independentemente do que esse contribuinte eleitor pense a respeito da utilização de suas contribuições para o sistema republicano. Franklin Delano Roosevelt, com seu New Deal, se reelegeu corrompendo o sistema americano por 4 vezes seguidas. Os americanos fizeram uma emenda para que não houvesse mais esse tipo de corrupção eleitoral da democracia e da república. A república e a democracia não podem conviver com a corrupção demagógica e populista da instituição do pai e da mãe dos pobres com o dinheiro do contribuinte. O Estado neutral, sim, se o povo assim o decidir, mas sem o exercício do proselitismo político que retira a neutralidade democrática do cometimento. Reforma partidária.
A Constituição, e já finalizando, a Constituição de 88 adotou um regime privado para o sistema partidário, enquanto que a anterior doutrina nacional e a maioria da doutrina estrangeira considera os partidos entes de natureza visceralmente pública. O legislador constituinte, ao contrário, pensou e sedimentou a gênese partidária de forma privada. Assim é que, para valorizar a sociedade civil em detrimento do Estado, porque saímos do regime de força, privatizou em demasia esses entes, pensando atribuir assim a necessária liberdade e democracia em seu âmbito. O que aconteceu é que os indivíduos e os coletivos, verdadeiras oligarquias, assenhoraram-se desses entes, criando verdadeiras ditaduras internas partidárias. Ironicamente, a democracia e a república no país são gestadas no seio dessas pequenas monarquias hereditárias que passam de pais para filhos através de caciques políticos que, num sistema de interesses de verdadeiros estamentos de ideologias enquistadas no núcleo duro, monopolizam tiranicamente os partidos, subjugando-os através de um pseudo-jogo de aparências democráticas que substancialmente é a manifestação em engodo da mais pura tirania oligárquica de verdadeiras máfias que os partidos passam a reproduzir-se dentro do Estado Nacional, assenhorando-se do mesmo com a reedição neófita de um legítimo sistema de capitanias hereditárias. A expansão da base partidária não se dá pelo que os neófitos ou pessoas não conhecem. O funcionamento dos partidos presume ser ausência de moralidade ou de ética. Quando um elemento sai de um partido e entra no outro, pode até acontecer isso em poucos casos, mas na maior das vezes, no sistema atual, o rompimento se dá pela não obediência a esse poder verdadeiramente ditatorial que quer fazer do partidário um sem vontade, um escravo obediente aos desideratos daquela oligarquia mandante. Nessa razão é que se dá a expansão da base partidária, que são muitos, mas que na realidade, ironicamente, embora formalmente seja um regime pluripartidário, pelo sistema de coalizões, se transforma numa colcha de retalhos amalgamada de forma fisiológica através de coligações espúrias, onde Deus casa com o diabo e vice-versa, pois as ideias e os programas no altar da vetusta democracia e da liberdade são verdadeiramente ali imolados. Lembro-me do titular da cadeira, Dr. Paulo Brossard de Souza Pinta, na nossa academia, Gaspar da Silveira Martins. Ele bradava, Gaspar da Silveira Martins: ideias não são metais que se fundem. Assim, da mesma forma, os ideais de moral, de ética, que embasam o Estado democrático de direito e a República, são e devem permanecer da mesma forma metais que não se fundem. Sob esse eco do brado de um dos maiores tribunos desse Estado, que ecoou nos galopes pelas coxilhas desses pagos, é que conclamamos a sociedade civil, através da academia e de outras entidades convidadas, para que iniciem essa caminhada nacional com o objetivo de retificar e purgar nosso sistema de suas vicissitudes atuais. Lançamos assim um repto ao povo soberano, um repto ao povo brasileiro, constituinte já exclusiva do povo soberano, com profundas reformas políticas, eleitorais e partidárias. Vós que tandem, Catilina, a poder patite a nós. Novamente a presença de todos aqui, conclamamos as entidades aqui presentes que deixem os seus endereços, seus nomes, cartões, que nós seguiremos, como o nosso Avelino Collet nos disse antes de entrar aqui, nós não tomaremos, seguiremos quixotescamente marchando, apesar da imprensa às vezes não aparecer aqui.
E nós vamos discutir isso também. Nós estamos na internet. Nós vamos discutir isso, nós estamos na internet e nós vamos discutir isso. Porque nós vamos discutir aqui também, nós vamos fazer outro sobre o signo exatamente do que colocou o Correio do Povo, não é? Que é o editorial do Correio do Povo. Nós vamos discutir habeas media e nós vamos também fazer um congresso sobre George Orwell. E no Ministério Público nós temos um grupo de promotores que estuda os livros. Nós vamos fazer uma discussão pública desse livro 1984 de George Orwell, porque a informação não está tratada pelo direito constitucional ainda, só pela ficção, mas a informação é uma coisa vital, sabe, para que a sociedade conheça a palavra sem penhas, a palavra sem trilhões da sua cidadania e passe a discutir com convicção os seus problemas, porque nós temos aqui o que o senador disse, às vezes o engodo, às vezes a mágica, sabe, da informação, não é? Faz com que as fumaças e as nuvens se desvaneçam e se levem para caminhos que não sejam o que o povo soberano quer, mas que o estamento político ou que é o que dá para fazer. Mas nós queremos o que realmente se deve fazer para atender o que o povo realmente quer. É isso, são essas palavras. Eu agradeço penhoradamente a presença de vocês, o sacrifício nesse dia de calor violentíssimo, de estarem aqui, atravessarem e vir aqui com esse grande homem. Nós queremos, isso eu quero construir com a Fundação Celso Furtado, não é? A Academia de Letras e as demais academias, algum tipo de aliança dentro de uma marcha da sociedade civil. As coisas sempre começaram aqui no Rio Grande, e pode ser que exatamente o senhor vindo aqui, e aqui estava um outro senador, né? polêmico, mas uma cultura fora do comum, né? Membro da carteira 38, o doutor José Sabim, que disse no Piratini: os políticos não farão uma reforma contra os seus interesses. Eu sou um dos políticos mais longevos e nós queremos exatamente discutir essa problemática. Qual é a reforma? Muito obrigado. Vamos ouvir o